Fala aí, galera, então de novo aqui, aproveitando aqui o deslocamento de carro, né? As coisas são um pouquinho distantes aqui nos Estados Unidos, não muito, mas sempre tem que pegar o teu carro aqui, se deslocar, é diferente de outra organização urbana, né? Diferente do Brasil e de outros países. Mas a gente estava conversando aqui, eu e a Keila, sobre o indivíduo, né? O papel do indivíduo, e isso me lembrou de um princípio, que o nome é feio, mas a ideia é boa, né? A gente não pratica isso muito no Brasil. É o princípio de que os meus problemas resolvo eu. Se eu não conseguir resolver esses problemas, eu recorro à minha família, de repente ao síndico do meu prédio, o líder da associação do meu bairro, a prefeitura da minha cidade, ao Estado, e finalmente, se não tiver na alçada de ninguém, eu parto pro governo federal para resolver, né? Porque as pessoas, elas vivem nos municípios, elas não vivem no país inteiro, né? Então, o que acontece no Brasil é que grande parte da tomada de decisão está concentrada em Brasília, né? Então, o nome do princípio é o princípio da subsidiariedade, né? A gente não tem isso muito no Brasil, é muito poder concentrado em Brasília e pouco poder na mão dos municípios. Pra vocês terem uma noção, 65% dos impostos que você paga vão para Brasília, né? E Brasília decide como é que vai distribuir esse dinheiro, né? Então, e desses 65%, para São Paulo, por exemplo, volta apenas 8%. Para o Rio de Janeiro é 13%, né? E para o Acre, que é o último da lista, em termos de produtividade, volta a 600%, né? Então, assim, é o princípio da subsidiariedade que não está sendo respeitado no nosso país, e também o pacto federativo que nos torna absolutamente socialista, né? Então, assim, grande parte da riqueza de Rio, São Paulo, outros estados, vai para outros estados que não são tão produtivos. O nome disso é socialismo, né? E aqui nos Estados Unidos você tem o inverso, né? O indivíduo tem muito poder, as cidades têm poder e os estados são praticamente independentes, né? A União, ele vem só para unir a federação, o país é indivisível, é um país só, os Estados Unidos, mas cada estado tem sua lei e os impostos principalmente ficam no estado, né? Então, assim, é cada um no seu quadrado. Esse que é o problema do Brasil. As pessoas querem se meter a mão no bolso de outras pessoas. O Bolsonaro já sinalizou que vai rever o Pacto Federativo. O Aécio já tinha falado sobre isso, que se ele ganhasse ele ia rever. E é uma coisa que é pouco falada no Brasil, mas é a causa uma das grandes causas da pobreza do Brasil, é isso. Quanto mais de esquerda for a filosofia política, menos tem isso, né? Quanto mais a esquerda, maior a tendência a concentrar o poder em Brasília, né? E quanto mais a direita, mais o poder vai estar no indivíduo. É um movimento que a gente vai começar a fazer agora com o Bolsonaro. Ele com Paulo Guedes e outros ministros vão rever esse pacto federativo aí para tornar o Brasil mais justo, né? Então, tem certas coisas, gente, que a gente só entende se a gente mesmo buscar informação. Então, joga no Google aí, Pacto Federativo Brasil percentual. Você vai ver como é injusta a divisão desses impostos, que não deveria nem ser dividido. Deveria ficar na região lá onde ele foi produzida a riqueza. Tá? Então joga no Google, Pacto Federativo Brasil percentual, que você vai ver como é injusta a distribuição nos estados, né? Como está concentrado em Brasília. E aí surge muita corrupção, né? Quando os impostos vão todos para Brasília, eles vão distribuir, muita coisa se perde no caminho. Joga Pacto Federativo e coloca também o princípio da subsidiariedade. É importante você mesmo entender, tá? E ouvir a opinião de várias pessoas para você ter o seu próprio entendimento. Eu particularmente gosto muito desse assunto, porque o brasileiro tem que aprender a liderar a si mesmo primeiro, né? Liderar primeiro a sua própria vida, depois a sua casa e pensar nisso daí. Bom, gente, daqui a pouco tem mais vídeos com Caio Santiago. Um abraço. Tá?